Olá, meus queridos alunos do segundo ano. Então, a gente vai iniciar hoje, o assunto de plano inclinado, um assunto de física muito importante. Ele é o módulo 4 do material de vocês. Mas antes de eu falar sobre o plano inclinado, eu vou fazer uma pequena revisão sobre decomposição vetorial, decomposição de vetores, porque fica mais fácil em muitas aplicações a gente trabalhar com as componentes ortogonais de um vetor do que com o próprio vetor em si, né? Então aqui eu tenho o meu vetor V, ele forma um ângulo θ com a direção do eixo x horizontal, e aí eu preciso fazer a decomposição desse meu vetor V. Então aqui, ó, da ponta do vetor V, eu vou tracejar uma linha para baixo, que vai bater aqui nesse ponto no eixo x. Então, aqui da origem do vetor, eu vou desenhar o meu vetor Vx até bater aqui na linha tracejada. Pronto, esse é o meu vetor Vx, que é a projeção do vetor V no eixo x. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que vou tracejar uma linha até bater aqui no eixo y. Essa linha bateu no eixo y, então eu vou pegar a origem e vou desenhar o meu vetor Vy. Pronto, essa é a projeção do vetor V no eixo y, ok? Agora eu preciso escrever, Vy e Vx em termos do meu vetor V, ok? Então vamos lá, né? Vamos pegar o meu vetor V e vamos trazer para cá. Trouxe o meu vetor V para cá. Agora eu vou pegar o meu vetor Vx e vou transportar ele para cá, certo? Por fim, eu vou pegar o meu vetor Vy e vou trazer ele para cá. Olha a figura que eu formei, beleza? Formei um triângulo retângulo. Lembrando que o ângulo aqui entre V e Vx é esse mesmo ângulo θ que estava aqui na minha figura da esquerda, ok? Então, para eu escrever, uma expressão para Vx e para Vy em função de V, eu vou pegar a definição do seno e do cosseno. Vamos começar aqui com a definição, então, do cosseno. O cosseno desse ângulo θ é o cateto adjacente, que é o Vx, sobre a hipotenusa, que é o V, ok? Então, cosseno de θ é Vx sobre V. Se eu multiplicar os termos cruzados, eu tenho que Vx é igual a V cosseno θ. Agora eu vou pegar a definição do seno. Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então, ó, seno de θ é Vy sobre V. Multiplico aqui os termos cruzados, eu tenho que Vy é igual a V seno θ, ok? Então, eu tenho aí esses dois resultados importantes para a gente utilizar. Qual é uma maneira mais rápida, de repente, para algumas pessoas, de visualizar quando usar cosseno e quando usar seno, certo? Então, olha para cá, A gente já sabe que Vx é V cosseno de θ, nesse caso, e que Vy é V seno de θ, ok? Então, dá uma olhadinha para cá. Repara que o meu Vx ele está colado a esse ângulo θ. Se ele está colado, eu vou dizer que ele está com o θ. Então, ó, toda vez que você tem um vetor ortogonal aí colado com o ângulo, você diz que ele está com o ângulo, ok? Então, ó, Vx está próximo a θ, logo, com o ângulo θ, com use cosseno, certo? Com cosseno. E o Vy, olha só o Vy, ele está distante do ângulo θ, está separado do ângulo θ. Então, olha só, Vy está distante de θ, eu vou dizer que ele está sem o ângulo θ, sem, use o seno, ok? Sem seno com cosseno. Vx, V cosseno, Vy, V seno. Vx com o θ, Vy sem o θ. Tudo bem? Então você vai olhar para a figura e vai conseguir identificar isso aí, beleza? É só uma maneira mais rápida de você saber quem é que vai ser cosseno e quem é que vai ser seno, tá bom? Então, continuando para a gente resolver os problemas de plano inclinado, existem algumas regrinhas aí que ajudam bastante a gente a resolver esses problemas. Primeiro é marcar as forças que atuam nos corpos. Segundo é a gente indicar uma direção e um sentido aí para a aceleração do corpo ou do sistema de corpos que vão se movimentar. Terceiro, traçar um plano cartesiano sobre o corpo que está no plano inclinado. E em seguida a gente vai fazer a decomposição vetorial das forças que não estão
nos eixos cartesianos. Número 4, você vai verificar se existem forças que estão se anulando. E número 5, finalmente, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, e utilizar nessa equação aqui as forças que não foram anuladas, ok? Então vamos pegar esse primeiro exemplo, né, que é o caso mais simples que a gente pode ter, que é quando a gente vai tratar de um plano inclinado sem atrito. Então aqui eu tenho um bloquinho de massa m e ele está num plano inclinado sem atrito, certo? O que vai acontecer? Não existindo nenhuma força de atrito, né, a gente liberando esse bloco a partir do repouso, ele vai começar a deslizar para baixo aqui, ó, na mesma direção e no sentido do movimento da minha caneta laser, certo? Então, o que eu quero nesse primeiro exemplo? Eu quero achar uma expressão para calcular a aceleração desse bloquinho que vai escorregar para baixo ao longo do plano. Para isso, vamos marcar as forças que atuam sobre ele. Ó, o bloquinho está em contato com a superfície do plano, certo? Então, vai aparecer nele uma força normal. Essa força normal ela é perpendicular à superfície do plano, ok? Vai formar um ângulo de 90 graus com a direção da superfície aqui do plano, certo? Vai aparecer também a força peso, que é a força que a Terra faz em todos os objetos, certo? E não havendo nenhuma força de atrito nem resistência do ar, só vão ser essas forças que vão aparecer no bloquinho mesmo, ok? Agora vou indicar a direção e sentido da aceleração. Vai ser para baixo ao longo do plano. Não existindo nada que impeça esse bloquinho de escorregar para baixo, ele vai escorregando para baixo aqui cada vez mais rápido até atingir a base do plano. Por isso que a aceleração ela é nessa direção e nesse sentido, ok? Repara que se a aceleração é nessa direção e nesse sentido, tem que haver obrigatoriamente a existência, né, da força resultante na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração. Então a gente vai chegar lá. O próximo passo é a gente traçar os eixos, né, cartesianos aqui no meu bloquinho. Então vamos lá. Está aqui o eixo Y e está aqui o eixo X. O eixo X ele é paralelo à superfície do plano e o eixo Y ele é perpendicular à superfície do plano, ok? Agora eu vou fazer a decomposição da minha força-peso, tá? Só um detalhe, pessoal, muito importante. Esse ângulo θ aqui com a base do plano é o mesmo ângulo θ que a força-peso faz com a direção do eixo Y, tudo bem? Então, olha só, eu vou fazer decomposição do peso. Vou tracejar da pontinha do peso até o eixo X uma linha tracejada aqui. Ó, da origem aqui do peso até onde eu tracejei a linha, eu vou desenhar o meu PX, que é a projeção do peso no eixo X. Agora, da pontinha do peso, eu vou tracejar uma linha, essa linha vai bater no eixo Y, e daqui da origem eu vou desenhar a minha força PY, né? A componente ortogonal aqui do peso no eixo Y, ok? Beleza? Ortogonal a PX no caso, tá? Então tá aqui o meu PY, certo? Agora vou analisar o que acontece com essas forças, tanto no eixo Y quanto no eixo X. Vamos começar aqui do eixo Y, tá bom? Então, ó, no eixo Y, repara que a minha força normal ela vai ser anulada pelo meu PY. Então, eu vou dizer aqui que no eixo Y, essas forças para se anularem, elas têm que ter o mesmo módulo, tá bom? Só um detalhe importante, galera. PX ele está sem o ângulo θ. Ó, tá vendo aqui? Ele está sem o ângulo θ. Então, PX ele é P seno de θ. PY ele está com o ângulo θ. Ó, o PY está aqui e o ângulo θ está próximo dele. Então, PY está com o ângulo θ. Logo, PY é P cosseno θ. Tá bom? Agora, vamos analisar o que acontece aqui no eixo X. Repara que no eixo X eu tenho a minha força Px na mesma direção e no mesmo sentido que a aceleração. Então, ela, né, vai ser responsável por fazer o meu bloquinho acelerar para baixo ao longo do plano. Então, vamos lá. No eixo X vai haver aceleração, então a força resultante tem que ser massa vezes aceleração. Mas quem é a força resultante? É a minha força Px. É a única força que sobrou,
que não foi anulada. É a única força que vai atuar na mesma direção, no mesmo sentido da aceleração, certo? Então, a força resultante nesse caso é Px, logo Px é massa vezes a aceleração. Quem é Px? Px, como a gente viu, é P seno de θ, ok? Então, P seno θ é igual a massa vezes a aceleração. E como é que eu calculo força-peso mesmo? Força-peso é massa vezes a gravidade. Então, eu tenho massa vezes a gravidade vezes o seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Repara que a massa ela aparece nos dois lados aqui da equação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar a massa, sobrando somente g seno θ é igual à aceleração. Logo, eu posso dizer que a aceleração do bloco, nesse caso, é g vezes o seno do ângulo θ. Ok, galera? Com isso, a gente conclui a nossa primeira aula de plano inclinado.